Gostaríamos de chamar o escritor Luiz Rufato, que será apresentado por Lucas Ambellan, mediador da noite de hoje. Luiz Rufato é um escritor mineiro, nascido na cidade de Cataguases. Começou sua carreira na prosa com o livro de contos História de Remorsos e Rancores, em 1998. Nessa primeira publicação, sucederam-se Os Sobreviventes, premiado com Caça das Américas, e, enfim, seu livro de maior repercussão, Eles Eram os Cavalos, de 2001. A obra-prima recebeu o troféu APCA, oferecido pela Associação Paulista de Críticos de Arte, e o prêmio Machado de Assis, da Fundação Biblioteca Nacional. Depois de alcançado reconhecimento tanto por parte da crítica quanto dos leitores, o escritor publicou, dentre outros títulos, Bem Já Nem Se Lembra, Estive em Lisboa e Lembrei de Você, Flores Artificiais, Minha Primeira Vez, A História Verdadeira do Sapo Luiz, A Cidade Dorme, seu mais recente, além dos romances que formam a pentalogia Inferno Provisório, este um conjunto primoroso de narrativas que edificam o verdadeiro painel da vida dos trabalhadores do Brasil. Suas histórias já foram traduzidas para o alemão, o inglês, o francês, o espanhol e também para o italiano, que hoje Rufato se constitui como uma das principais vozes da nossa literatura contemporânea, colecionando importantes premiações nacionais e internacionais. Senhoras e senhores, nosso primeiro ilustre convidado da Festa Literária de Santa Maria 2018, Luiz Rufato. Para nós começarmos o nosso bate-papo, é muito pertinente, nesse momento, eu acho, Rufato, que falasse um pouco a respeito da tua trajetória. É algo que nos chama muita atenção, uma trajetória extremamente inspiradora. Eu acho que através dessa primeira história, acho que geraram muitas outras histórias que vieram a fazer parte da tua literatura. Então acho que é mais ou menos isso, no sentido de falar um pouquinho a respeito desses caminhos, essas veredas que fizeram com que se tornasse esse grande escritor. Bom, primeiro, uma boa noite a todos e todas. Para mim é muito importante estar aqui em Santa Maria por vários motivos, mas o principal delas é assim, que eu sempre tive vontade de conhecer Santa Maria. Eu já tinha conhecido várias cidades do Rio Grande do Sul, e nunca tivemos a oportunidade de estar aqui. Então, estar aqui realmente para mim é muito prazeroso, embora, infelizmente, vai ser uma coisa muito rápida, cheguei ontem à noite e já vou embora essa madrugada, então, enfim. Mas, se me convidarem, eu volto de novo, Bom, eu vou contar um pouco da minha trajetória pessoal, porque ela tem um pouco a ver com as minhas escolhas estéticas posteriores. Ao contrário da grandíssima maioria dos escritores brasileiros, que geralmente vêm de classe média alta ou classe média, que quando eram crianças, desde pequenos já queriam ser escritores, com 18 anos já tinha viajado o mundo e com 19 já conheciam várias línguas e tal. Eu não sou desse, quer dizer, eu entrei pela literatura pela porta dos fundos. A minha família é uma família bastante pobre. A minha mãe vem de uma pequena colônia italiana lá de Minas Gerais chamada Rodeiro. Ela era analfabeta, era lavadeira de roupas, e meu pai era um outro colono lá de um outro lugar chamado Guidoval, e ele era semi-analfabeto, ele era pipoqueiro. E a minha mãe, embora analfabeta, ela tinha a perfeita consciência de que a única coisa que salva é a educação. Ao contrário dos nossos dirigentes, que não são analfabetos, mas ela, que era analfabeta, sabia exatamente disso. Tanto que ela fez uma escolha muito clara. Quando ela se casou com meu pai, eles saíram lá dessa colônia, lá em Rodeiro, e foram morar em Cataguases. E aí, por que Cataguases?
Embora também Cataguases seja uma cidade do interior de Minas, ela tem uma característica muito interessante, porque desde o começo do século XX, ela era uma cidade industrial, indústria têxtil. E, portanto, a grande diferença entre uma comunidade rural e uma comunidade, quer dizer, uma comunidade baseada em economia rural e outra baseada em economia industrial, é o fato de que, quando você está na roça, né, você necessariamente não tem que ter educação básica, porque para puxar enxada ou mesmo para dirigir um trator, você não precisa ter muita educação, não é necessário. Mas, para você trabalhar numa fábrica, você tem que ter uma educação básica, porque você vai mexer com máquinas, você tem que ter minimamente uma instrução para mexer com aquelas máquinas. E a cidade de Cataguases oferecia para os operários a possibilidade dessa educação básica, que era na época da primeira à quarta série, ou seja, da primeira à quarta série tinha um ensino na cidade que era oferecido aos filhos de quase todas as pessoas, porque essas pessoas seriam posteriormente os operários das fábricas. Muito bem. E ainda oferecia a possibilidade de alguns deles fazerem o curso técnico, porque também precisava de operários um pouquinho mais especializados, então ela também tinha um curso do Senai excelente, que formava mão de obra um pouco mais especializada. Portanto, a minha mãe, muito sabiamente, ela convenceu não, minha mãe mandava, na família italiana, quem manda é a mulher. Ela falou, não, nós vamos mudar para Cataguases. Eles se mudaram e meu irmão nasceu aí em Rodeiro, mas eu e minha irmã já nascemos em Cataguases. E em Cataguases, eles foram então viver essa realidade de uma cidade industrial. E, evidentemente, na minha casa não havia livros, claro. A gente morava num cortiço e, com 6 anos de idade, ao contrário dos meus colegas que já sonhavam ser escritores, eu queria ser, na verdade, bancário. E nem é porque eu sabia que era ser bancário, não é porque minha professora, o marido dela era bancário e eu era apaixonado por ela. E aí eu achava que se eu falasse que eu ia ser bancário também, ela ia largar o marido dela e ficar comigo, claro, né? Meu primeiro trauma, não aconteceu isso, ela não largou o marido dela e ficar comigo, né? Enfim. Eu acho que ela deve ter, até hoje, deve ficar chateada com isso. Bom, mas então, eu então frequentei essa primeira à quarta série, depois eu fui estudar numas escolas das pessoas mais velhas que estão aqui, certamente vão saber, mas não preciso falar, senão as pessoas, então você é mais velho, precisa, é só se lembrar que antigamente existia no Brasil uma coisa chamada SENEC, era a Campanha Nacional de Escolas de Comunidade, eu não sei se no Rio Grande do Sul também tinha, mas era uma ideia seguinte, os prédios de escolas públicas à noite ficavam vazios, não tinha aula, porque os alunos só de manhã e à tarde, geralmente. Então, eles alugavam os prédios à noite para os filhos dos operários completar esse 5ª à 8ª série. Portanto, assim, não eram essas escolas, não eram, os professores geralmente ganhavam menos, ganhavam mal e tal, mas era uma espécie de complemento de educação para os filhos dos operários. E eu estudava numa escola dessa, num SENEC desse. E um dia, o meu pai estava, nós estávamos lá vendendo pipoca na Praça Santa Rita, lá em Cataguases, que é a segunda praça mais importante da cidade, porque a praça da igreja, né? A praça mais importante era outra, que era do cinema, então todo mundo saía correndo da praça da igreja e ia correndo para outra praça. Portanto, meu pai era o segundo mais importante pouquinho da cidade, não era o primeiro. E aí um dia, né, eu estava trabalhando lá e um senhor lá comprou uma pipoca com meu pai e eu ficava dando troco, né? Eu tinha 12 anos. Aí ele olhou para mim, não pode rir dessa fala agora que eu vou falar, tá? Ele olhou para mim e falou assim, nossa, que menino bonito, era eu, não riu, isso, muito bem, gostei, ninguém riu, tá vendo? Aí ele falou, e você estuda? Aí você vê que não era comum mais, né? 12 anos, podia não estar estudando. Eu falei, estuda. Ele falou, onde você estuda? Eu falei, no Antônio Amaro. Ele falou, nossa, Antônio Amaro é uma escola muito ruim. Por que você não estuda no Colégio Cataguases? Que era a escola boa. Só que essa escola boa, Colégio Cataguases, lá estudavam os filhos das pessoas ricas da cidade. As pessoas pobres não tinham acesso a essa escola.
E aí meu pai falou para ele, ó, todo ano eu vou lá na escola, mas não tem vaga. Eu vou lá, mas não tem vaga. Ele falou, não, mas de ano que vem você procura que vão arrumar uma vaga para o seu filho. E meu pai, ele pegou a palavra dele e falou, tá bom, então no ano que vem, no ano seguinte, primeiro da fila era meu pai. E quando ele passou, esse senhor acabou mostrando depois, ele era o diretor da escola. E aí meu pai viu ele passar e falou assim, o senhor falou que arrumou uma vaga para meu filho, e eu acho que ele é muito constrangido, tá bom. E arrumou a vaga para mim lá. Então fui fazer a 7ª série lá. Só que eu já trabalhava nessa época, né? Eu ajudava em casa, fazia um monte de coisa e tal, e estudava à noite. E lá era de manhã. Então eu deixei de estudar à noite, estudar de manhã lá, mexia na 7ª série. Só que quando eu entrei, primeiro dia de sala de aula, assim, era evidente que eu era um menino pobre no meio dos meninos ricos. Era evidente isso. Inclusive porque eles davam no início do ano como chamava, amostra do uniforme que tinha que comprar e o lugar que tinha que comprar. Né? E aí, evidentemente, eu não tinha dinheiro. Então a minha mãe comprou o uniforme todo parecido com o uniforme dos outros meninos, não era igual. Né? E inclusive porque eles usavam sapato, e eu não tinha como comprar sapato. Então a minha mãe comprou um quichute para mim, não sei se vocês sabem do quichute, mas o quichute não é um sapato, certamente não é. Então quando eu entrei lá na sala de aula, assim, os meninos começaram, imagina, né, a me hostilizar. Não chamava bullying, né, mas hoje não é palavra bonita, bullying. Não existia a palavra, mas existia o fato. E aí eu comecei a me sentir muito mal dentro daquela escola. Mas eu falei, eu vou falar com meu pai, quero sair da escola. Mas eu falei, não vou fazer isso, senão meu pai vai ficar super chateado. E aí, então, eu resolvi não falar para ele, mas resolvi me tornar invisível dentro da escola. E aí, esse processo de invisibilidade foi muito interessante, porque eu saía nos intervalos e tentava encontrar um lugar que ninguém me visse. Aí um dia eu entrei em um lugar maravilhoso. Nunca entrava ninguém, lugar escuro, silencioso, vazio. Falei, que maravilha, né? Aí comecei a entrar nesse lugar. Eu ficava lá. Vocês sabem onde eu estou falando, né? Até hoje é assim, né? Vazio. Aí eu entrei tantas vezes lá e fiquei quietinho no canto lá, que na época a bibliotecária, que também é outra coisa importante de dizer, né? Que até hoje é o mesmo esquema. A bibliotecária não é bibliotecária, né? A bibliotecária é a professora que tem problema de nervo, né? É a professora que tem alergia a giz, né? É a professora que teve um problema com o diretor, é a professora que teve um problema com o aluno, então encosta na biblioteca. Não é verdade? Até hoje é assim. Aí, ela me viu entrando todas as vezes lá, então um dia ela olhou para mim e falou, menino, vem aqui. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz de errado dessa vez? Aí ela fez esse gesto assim, ó, menino, leva esse livro aqui para casa, lê e devolve daqui a 3 dias. E eu, muito tímido, até hoje eu sou muito tímido, eu era mais ainda. Eu pensei, por que agora, né? Eu falei, tá bom, aí enfiei o livro dentro da minha pasta e fui embora. Aí quando eu cheguei em casa, meu pai, tudo que a gente chegava de casa que era diferente, ele disse, onde você tirou isso, né? E eu cheguei em casa, peguei e coloquei minhas coisas em cima da mesa assim, falei, o que é isso aqui? Eu falei, é um livro. Ele falou, e por que você trouxe isso para casa? Eu falei, a mulher lá mandou eu trazer, ler e devolver para ela. Eu falei, não, leia e devolve, não quero nada dos outros aqui de casa, não. É dela, não quero daqui de casa. Aí, tá bom, aí eu li o livro, li mesmo. E aí, fui lá devolver o livro para a mulher, a gente devolvi, já ia saindo assim de fininha, eu falei, vem aqui, eu falei, meu Deus, o que foi, né? Você leu esse livro? Eu falei, li. O que é? Sobre o que é esse livro? Aí eu expliquei para ela, porque era muito que realmente tinha lido o livro. Ah, falei, pô, felicíssimo, né? Ela falou assim, toma esse outro livro aqui, então leva para casa, lê e devolve. Eu falei, não é possível. Aí eu fui para casa, cheguei em casa, coloquei minhas coisas em cima da mesa, aí meu pai falou assim, o que é isso aqui? Eu falei, é um livro. E por que você não devolveu o livro? Ele falou, não, pai, esse é outro livro, não é aquele, é outro. E por que você trouxe outro livro para casa? Eu falei, sei lá, que a mulher louca me mandou ler esse livro também. Aí eu falei, então leia o raio do livro, entrega para ela, não quero nada dos outros livros de casa. Entreguei o livro para ela, ela perguntou, você leu esse livro, meu filho? Eu falei, livro. Do que trata esse livro? Eu expliquei, porque eu tinha lido, né? Expliquei para ela o que era o livro, ela ficou mais feliz ainda, pegou outro livro, me deu, e me leva isso para casa. Aí eu falei, não, bom, só para resumir, aquele ano foi um inferno na minha vida. Vocês estão rindo, eu não com vocês. Foi um inferno, porque eu li, eu não vi, é uma loucura. Bom,
Mas, como história de pobre não tem final feliz, quando chegou mais ou menos em setembro, outubro, talvez, não lembro exatamente, a gente estudava, a minha sala era no segundo andar do colégio, e num dos intervalos lá, aqui fala Bedel ou inspetor de aluno? Bedel? Não, inspetor de aluno. Então tá. Os inspetores de alunos ficavam andando lá no pátio, né, para ver o comportamento dos meninos, né? E aí alguém lá naquela minha sala pegou, fez xixi numa canequinha e jogou lá embaixo. E os inspetores estavam lá, eles viram da onde partiu, né? E aí, quando terminou o intervalo, o inspetor de aluno entrou na sala, abriu a porta para ver quem que era. E quem que ele viu dentro da sala de aula? O filho do diretor da fábrica de tecidos, né? O filho do principal comerciante da cidade, o filho do médico, do engenheiro, do advogado e o do pipoqueiro. Evidentemente, ele não teve nenhuma dúvida de quem tinha jogado sobre lá. Foi o filho do pipoqueiro, que eu nem sabia o que estava acontecendo. Aí ele me levou lá para o diretor ainda me deu um sermão, né? Imagina, eu arrumo uma vaga para você, aquelas coisas, né? E me deu uma suspensão de 5 dias, que eu não falei na minha casa, que eu fiquei morrendo de vergonha. Então todo dia eu saía, ia para a escola, ficava esperando acabar a aula, voltava para casa. Meus pais nunca souberam disso, mas quando chegou no final do ano eu falei para minha mãe, eu não quero mais estudar naquela escola de jeito nenhum. Aí meu pai ainda quis insistir, minha mãe falou, você não quer, não vai, e ponto final, acabou a história. E aí eu voltei a estudar naquela escola anterior, ruim, né? Essa história ela está contada pela primeira vez. Está contada pela primeira vez. É o livro dele. Isso é muito bom o livro, tá? Aliás, é legal porque todo mundo acha que é livro de sacanagem, a minha primeira vez, né? E não é, né? É essa minha primeira vez, né? Aliás, publicado por uma editora aqui gaúcha, vocês que são, né, gostam de coisas gaúchas, é uma editora gaúcha, portanto, podem comprar mais vontade ainda se vão ter de comprar o livro. Foi publicado pelo Arquipélago, lá de Porto Alegre. Está muito bonita a edição. Mas aí eu voltei a estudar, só evidentemente, né, que nesse período que eu comecei a ler, evidentemente que num determinado momento eu comecei a achar muito legal o negócio de ler. Eu acho que essa coisa de ler até é muito bacana. Por que eu comecei a achar que era legal? Porque assim, eu comecei a descobrir o que é mais importante na literatura, que é a questão da empatia, né? Porque, veja bem, eu olhava à minha volta e o que eu via? Eu via a que eu estava destinado. Eu estava destinado a repetir o modelo do meu bairro. Eu morava num bairro operário. Primeiro eu morava no Cortiço, mas depois eu morava no bairro operário, onde as pessoas, os homens, iam trabalhar nas fábricas, né, ganhar salário mínimo, serem felizes. Fim de semana eles saíam de beber nos botequins, chegavam bêbados em casa, batiam nas mulheres, batiam nos filhos. As mulheres, por sua vez, ficavam em casa extremamente felizes, ou trabalhavam na fábrica também extremamente felizes. Aí se entupiam de remédio, né, de tranquilizante, também batiam nos filhos, e era uma confusão danada. E era aquilo que estava destinado. A minha família não tinha esse problema, realmente não tinha, mas eu via lá, todos os meus amigos, as famílias, tudo acontecia mais ou menos a mesma coisa, e era isso que estava destinado a mim. Quando eu comecei a ler literatura, eu descobri, puxa, não, peraí, não necessariamente tem que ser assim, né? Existem outras pessoas que vivem de outras maneiras, e outras piores, inclusive, que a minha, mas outras melhores que a minha, e, portanto, isso não é assim que funciona. Quer dizer, eu posso, de repente, tentar fazer da minha vida uma coisa diferente, né? Isso parece depoimento de igreja evangélica, né? Deus me salvou, mas nesse caso foram os livros que me salvaram. Mas então, aí eu mesmo comecei a me interessar. Falei, olha, essa coisa de literatura, ou de ler, né? Mais que de ler, me abre caminhos, me abre os olhos. E aí eu fui cumprir, eu acabei trabalhando na fábrica, eu trabalhei numa fábrica que eu tenho certeza que uma boa parte das pessoas que estão aqui sabe do que eu estou falando. Eu trabalhei numa fábrica de algodão hidrófilo. O algodão hidrófilo é aquele algodão que a gente usa, as mulheres de casa aqui vão falar, ela usa para tirar esmalte, sabe? Tem uma marca que chama Polo, eu acho que chega aqui também, que é uma caixinha azul e branca. Se vocês olharem lá, é feita lá em Cataguases.
Companhia Manufatura Mineira de Tecido de Algodão, eu não ganho fazer marketing disso, devia ganhar, mas não ganho. Mas eu trabalhava nessa fábrica, exatamente em algodão hidrófilo. E depois eu fui fazer tornearia mecânica no Senai também, porque tornearia mecânica no Senai era uma das poucas possibilidades de alguém de classe média baixa subir na vida, junto com ser bancário, né? Podia ser bancário no Brasil ou da Caixa Econômica Federal, ou fazer um curso técnico. Eu fui fazer curso técnico, só que, para meu azar, eu me formei. Antes de eu me formar, as empresas do Grande ABC mandavam o sujeito RH para lá, para fechar todo mundo, porque já tinha emprego garantido lá em São Bernardo, Diadema, etc. E tal. Mas quando eu me formei, já tinha havido aquelas grandes greves do ABC, a indústria automobilística estava em crise, nunca está em crise, mas tinha lá um certo problema, e eu não fui trabalhar no Grande ABC, eu acabei indo para Juiz de Fora, e Juiz de Fora eu acabei mudando completamente meu rumo, fiz faculdade, né? Eu fiz jornalismo na Universidade Federal de Juiz de Fora, daí eu fui ser jornalista, enfim, aí a história tomou outro rumo. Chegamos até, enfim, ao jornalismo, as letras, a literatura em si. Né? E, enfim, então, como essa origem operária, ela está presente na parte da biografia, e a gente percebe também que isso acaba de alguma forma se transferindo para dentro da literatura, né? Principalmente no Inverno Provisório, um conjunto de romances que depois foi, digamos assim, unificado num volume só. Né? Então, acho que daí, justamente, nós podemos fazer uma relação com a invisibilidade, que é o tema, inclusive, da nossa conversa hoje. Esses personagens que, de alguma forma, por mais que tenham muitas vezes nome e sobrenome, eles acabam não tendo uma representatividade dentro da sociedade. Né? Então, como seria justamente escrever com esses personagens anônimos, né? Esses personagens que muitas vezes nós não encontramos nem em outros autores da literatura brasileira? Isso, na verdade, foi uma coisa que me incomodou muito como leitor, porque quando eu, claro, inicialmente eu era absolutamente caótico nas minhas leituras, né? E quando eu mudei para Juiz de Fora e fui trabalhar e acabei passando na faculdade, eu comecei a ordenar as minhas leituras, né? Comecei a tentar entender. Eu sempre fui extremamente disciplinado. Eu sou um aquariano disciplinado. Todo mundo fala que aquariano é assim. Não é aquariano assim para fazer as coisas, mas é muito disciplinado. E eu sou extremamente disciplinado. Eu comecei a me fazer programas de estudo, sabe? Porque eu tinha uma deficiência muito grande, até hoje eu tenho, mas na época eu tinha uma deficiência muito grande em vários aspectos, porque eu tinha estudado em escolas muito ruins. E aí eu comecei a fazer programas para mim mesmo, falando, eu tenho que estudar isso, tenho que estudar isso. Eu estudei física sozinho, química, biologia, tudo sozinho. E também literatura. E cada vez que mais eu estudando literatura brasileira, né, pegando a literatura brasileira, mas me senti um incômodo muito grande, porque havia uma coisa que me deixava muito curioso, que primeiro é o seguinte: a literatura rural brasileira, ela, independentemente, eu estou falando de qualidade da literatura, mas estou falando da representatividade, ela cobre de uma maneira bastante razoável todos os aspectos da sociedade rural. Ou seja, você tem na literatura rural brasileira a representação tanto de quem morava na casa grande lá, né, que eram os donos da fazenda, como também dos trabalhadores rurais, dos marginalizados da sociedade. E por que isso? Porque numa sociedade rural, o filho do dono da fazenda, porque é uma sociedade muito promíscua nesse sentido, ele frequentava a casa dos trabalhadores, convivia com os filhos trabalhadores, ou seja, ele era possível ele conviver, ele ter experiências que não eram da casa grande só. Né? Tem uma música do Milton Nascimento, inclusive, que é muito boa para entender isso, que é o Morro Velho, em que ele conta exatamente a história de dois meninos, um branco e um negro, que eles são muito amigos quando criança e depois eles vão ter uma vida diferente.
E mais ou menos acontece no mundo rural e, portanto, a literatura rural brasileira representa relativamente bem esse espectro geral da sociedade. Mas, quando você vem para a sociedade urbana, aí muda, porque no mundo urbano é impossível você imaginar que o dono da fábrica vai conviver com os filhos operários. Não acontece isso, ela é extremamente estratificada. E, portanto, quando eu comecei a ler literatura urbana com mais interesse, eu comecei a perceber uma coisa muito curiosa, que a literatura urbana brasileira, ela representa muitíssimo bem o alto extrato social, classe média alta, classe média média, e os marginais, e marginalizados. Mas ela não representa a classe média baixa, ou seja, a classe média trabalhadora. E eu vou insistir na diferença que eu vejo nisso, que, por exemplo, vou dar um caso para um João Antônio, um autor que eu adoro, ele, por exemplo, ele tá sempre falando de marginais ou marginalizados, e não está falando dessa classe média trabalhadora que eu estou falando. Assim como alguns autores que escreveram sobre sindicalistas, por exemplo, Jorge Amado escreveu um pouquinho sobre isso, o próprio Zé Lins do Rego escreveu um pouquinho sobre isso, a Patrícia Galvão tem o William Parker do céu. Só que o mundo sindical também não é isso, isso é outra coisa. Eu falo do dia a dia da vida do trabalhador. Quer dizer, esse cara que é anônimo, esse cara que não tem nome, que hoje, por exemplo, em São Paulo, assim, as pessoas falam assim, o zelador não tem nome, é o zelador. Né? A minha empregada também não tem nome, é a empregada. A balconista da padaria também não tem nome, é a balconista. Elas não existem, essas pessoas, né? A cabeleireira. Então, quando eu percebi isso, eu falei, gente, e esse mundo que eu conheço, né? Esse universo que eu conheço, eu convivi com eles, eu sei, são meus amigos, etc. e tal, não está nas páginas de literatura. Eu falei, eu vou tentar fazer isso, vou tentar, de alguma maneira, escrever sobre esse ambiente. Né? E aí, isso foi uma decisão que eu tomei lá pelos 18 anos. Né? E pretensiosamente eu falei, já sei sobre o que eu quero escrever. Só que, ao mesmo tempo, eu percebi que eu não tinha instrumento para escrever sobre isso. Né? Me faltava o como, que para mim é muito mais importante do que o que. Aí eu passei, sei lá, uns 20 anos mais ou menos, tentando entender como é que eu conseguia pegar esse como, né? Esse que é o problema, a forma. E aí, em 1996, aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu não escrevi nada nesse período. Nada. Estamos chegando um momento importante agora. Pois é, não escrevi absolutamente nada. Nada. Eu só fiquei pensando lá. Tem gente que fala, nossa, você é lento, né? Passou quase 20 anos, não consegui entender o que você queria fazer. Em 1996 aconteceu uma coisa muito interessante. Eu estava saindo de uma Bienal de Artes em São Paulo. Já tinha visto tudo. Eu adoro artes plásticas, já tinha visto tudo. Estou indo embora. E aí, à minha direita, tinha uma instalação. Eu não vou entrar no que você quer. Aí tinha uma instalação. E essa instalação era mais ou menos assim. Depois eu descobri que não era isso não, tá? Depois eu descobri que isso aí era a minha memória dessa instalação. Mas a memória da instalação, para mim, é muito melhor do que a instalação propriamente dita. Que era o seguinte, imagina vocês que nós, antes de entrarmos nesse salão aqui, nós todos tivéssemos deixado os nossos calçados ali na porta. Tá? Nós entramos, antes de entrar, todo mundo deixou os calçados ali. E o artista pegou todos esses calçados, encostou no canto lá e falou assim, e decretou, isso aqui é uma obra de arte. Eu, estúpido que sou, olhei aquilo e falei, imagina, né? Que mundo nós vivemos, né? Agora até um monte de sapato usado virou obra de arte. Eu falei, não, Luiz Fato, quem é você? Um mero cataguasense lá da roça, né? Para achar um colono, né? Para achar que isso aqui... Eu tenho um cara aqui, um curador, que disse que isso aqui é uma obra de arte. Então você vai voltar lá e entender essa porcaria, que senão você não vai embora de não. Aí eu falei, cara, aí eu fiquei olhando aquele troço lá, fiquei olhando, e aí eu acho que eu cansei de ficar olhando aquilo lá, e eu resolvi dar um sentido para aquilo ali, que era o seguinte, e até achei que era um bom sentido. Veja bem,
Se nós olharmos esses sapatos nossos que ficaram lá fora, né, como o nosso exercício mental aqui, o que nós vamos ver na verdade? Você vê sapatos, mas se você começar a olhar bem, você vai perceber o seguinte: esses sapatos foram usados por pessoas, e cada uma dessas pessoas ela é singular. É singular não só no tipo de sapato que ela escolheu, mas no uso que ela fez desses sapatos. E, portanto, esses sapatos contam histórias. Esse sapato, cada um par desses sapatos, ou talvez até mesmo cada sapato desse, ele é diferente do outro. Ele conta histórias que não são iguais às outras. E, portanto, neste momento, eu percebi que a minha vida inteira eu tinha errado no meu foco. Que, ao invés de eu perceber que eu tinha que contar histórias a partir da imaterialidade delas, eu estava achando que eu tinha que contar histórias a partir da materialidade delas. E, portanto, o meu foco está completamente errado. Aí, bom, vou fazer um parênteses aqui, que muitos e muitos anos depois, eu descobri, foi no ano passado, o SESC de São Paulo fez eles chamam de ocupação. O SESC Ipiranga de São Paulo fez uma ocupação. Eles escolheram 3 autores, 3 livros, e pediram para que esses 3 autores dissessem quais eram as obras de arte que eles conversavam com a obra dele. Eles escolheram o Zero do Inácio Lora Brandão, que escolheu Fellini, no cinema, escolheram o Concerto de Gilberto do Rio de Janeiro, de Sérgio Santana, a música, e escolheram o Eles Eram os Cavalos, que era exatamente essa instalação que eu contei para vocês, e que, durante o processo, então eles refizeram essa instalação lá no SESC Ipiranga, e que durante o processo eu descobri que não era nada disso que eu falei. A instalação, de verdade mesmo, é o seguinte: é uma calçada, né? É uma calçada de pedras portuguesas, tendo de um lado sapatos arrumados e do outro lado as caixas desses sapatos arrumados, né? Que é bem diferente do que eu disse. E pior, eu conversei muito com o Roberto Evangelista, que é esse artista, uma figura fantástica, genial, um cara realmente um grande artista. E aí eu falei para ele: Roberto, qual é o que te levou a fazer essa instalação? E ele me deu a seguinte explicação: essa instalação é, na verdade, uma crítica ou uma reflexão a respeito do ciclo da borracha no Amazonas. Eu falei: como assim? Ele falou: é porque todos os sapatos, a solada desse sapato são de borracha. Eu falei: ele tá bom. Bom, então, aí, com isso, eu descobri que eu tinha que primeiro tentar encontrar indícios na cidade de São Paulo, para eu poder explorar as diversas formas narrativas, para eu poder entender exatamente o que eu queria fazer da minha literatura. E aí sim, então, eu escrevi Eles Eram os Cavalos. Acho que chegamos a esse ponto crucial, importante, que muitos estão esperando, que é justamente a obra mais conhecida e reconhecida, né, de toda a trajetória. E, enfim, ela é uma obra bastante, digamos assim, criativa, evidentemente, mas uma obra que, enquanto a forma, ela é muito diferente, né? Apresenta algo que rompe com aquela estrutura convencional de uma narrativa comum. Então, eu tinha falado um pouco a respeito de forma, né? Como é que foi tanto falar um pouco agora a respeito da produção, mas também assim, quanto às primeiras, talvez assim, recepções da obra, né? Como é que ela foi recebida tanto por parte das editoras e depois pelo público? Assim, quando eu descobri isso, né, que eu tinha que trabalhar com indícios, com vestígios, né, aí eu falei: porque na verdade, assim, a grande questão para mim era encontrar digamos assim, um caminho formal para escrever o Inferno Provisório, que são esses 5 volumes que hoje, volume, na verdade. E eu comecei, então, a buscar vestígios na cidade, né? E aí eu comecei, por exemplo, a recortar jornal e recolher lixo na rua, lixo literalmente, assim, fazendo um trabalho de
de escavação mesmo, né? E errando de novo. Vocês vão ver como que eu errei várias vezes. E aí, um dia, eu peguei tudo que eu tinha uns envelopes pardos, assim, super organizados e tal, e eu peguei tudo isso que eu tinha, fui para Cataguases, minha cidade, passar as férias lá. E só uma pessoa louca vai passar férias trabalhando, né? Foi o que eu fiz. Aí eu peguei tudo isso e me coloquei no terreiro da casa da minha mãe, assim, os papéis todos, fiquei olhando aquele troço lá. Não foi coitado, né? Tá meio pinel, né? Um dia um amigo meu chegou lá em Cataguases e falou, mas o que é isso aí? Eu falei, não sei, eu estou tentando entender isso. Ele disse, depois eu volto. Aí eu falei, já sei, eu vou escrever atrás das páginas, né? Todos os meus sentimentos a respeito de cada um desses vestígios aqui. Aí eu peguei e escrevi. E aí eu fiquei felicíssimo, né? Aí eu falei, agora já tem material para fazer um livro, né? Aí eu voltei para São Paulo. E aí quando eu voltei para São Paulo, entrei naquela luta lá de trabalho, etc e tal. E aí comecei então a tirar esse material dos envelopes e ler, né? O que estava escrito para começar a trabalhar, né? E aí aconteceu uma coisa fantástica. Vocês não conhecem a minha letra. Eu não sei ler a minha letra. Verdade. É complicado. Você sabe, né? Todos os autógrafos que eu dou, as pessoas não entendem. Eu arrumava umas namoradas antigamente que eram assim, eu ensinava para elas como é que era, elas ficavam do meu lado. Aí eu dava autógrafo, aí a pessoa ia nela e falava, aqui está escrito isso e assim. Aí eu terminava o namoro, aí dava um trabalho danado, eu falei, não vou arrumar mais. Bom, mas aí foi nesse momento também eu descobri que era outro erro que eu estava cometendo. Eu estava querendo escrever, né? Quer dizer, eu encontrei os vestígios, mas estava querendo dar de novo materialidade daqueles vestígios que não eram daquela maneira. Aí o que eu fiz? Aí nesse momento eu fiz a opção correta. Eu joguei tudo fora, joguei fora, e aí eu comecei efetivamente a construir o livro. E eu percebi que, na verdade, eu estava querendo encontrar, as histórias tinham que elas vir a mim com a sua forma. Ou seja, não era eu que tinha que dar uma forma para as histórias, elas já vinham com a forma. E aí, foi nesse momento que eu percebi que o livro era um grande exercício formal. Eu queria encontrar as formas narrativas possíveis para eu poder, então, como um exercício, eu encontrar exatamente a minha voz, encontrar exatamente a minha maneira, encontrar talvez o meu estilo, não sei. Todos esses termos para mim são incorretos. Ou não são incorretos, eles não dão conta exatamente do que eu quero dizer. E aí, quando eu terminei o livro, aí eu levei na editora, felicíssimo, né? Levei na editora, falei, tá aqui o livro e tal. Ela falou, eu vou viajar esse final de semana para a praia, eu leio, na segunda-feira a gente conversa. Maravilha, né? Então, segunda-feira eu estava 9 horas da manhã, pai, eu ligo para ela. E aí, você gostou do livro? Ela falou, deixa eu te falar uma coisa, passa no final da tarde para a gente conversar. Eu falei, mas você gostou do livro? Ela falou, passa no final da tarde para a gente conversar. Tá bom. Aí eu desliguei o telefone, 5 horas da tarde, para mim já era tarde, né? Saí correndo do jornal, aí entrei na sala dela, sentei e falei, e aí, você gostou do livro? Ela me respondeu exatamente isso. Ela falou assim, esse livro ninguém vai entender, não vai vender absolutamente nada. Exatamente, esse silêncio que eu fiquei. Aí eu falei, poxa, ela falou, olha, vamos fazer o seguinte, eu publico esse livro com uma condição, que você escreva um outro livro, com começo, meio e fim, um livro inteligível, e eu publico esse livro, mas você vai ter que prometer para mim isso. E eu queria muito publicar um livro, né? Eu falei, não, tá certo. Eu vou agora, cheguei em casa e vou começar. Então tá bom. E aí ela publica o livro. Aí aconteceu uma coisa muito curiosa. O livro foi lançado em setembro de 2001. Muito bem. A minha mãe, no ano de 2001, em fevereiro mais ou menos, eu fui passar o carnaval lá. Não, antes. Na época, a minha mulher, a mãe da minha filha, ela estava com uma depressão horrorosa e eu estava cuidando muito dela e tal. E aí no Natal, no Carnaval, eu fui com a minha filha para Cataguases e cheguei lá e eu achei a minha mãe muito magra. E comentei com a minha irmã, falei, a mãe está muito magra. Ela falou, não, é que você... Não, eu falei, ela está muito magra. O que será que ela tem? Não sei, não tem nada. Bom, aí eu voltei para
para São Paulo, na Semana Santa eu voltei lá e minha mãe estava mais magra ainda. Eu falei, não, isso não está certo. Aí eu levei ela para Juiz de Fora e eles fizeram uns exames mais aprofundados dela lá e descobriram que ela estava com câncer no pulmão, assim, devastador. E aí eu fiquei naquele ano, indo todo fim de semana para Cataguases e ao mesmo tempo tendo cuidado da minha mulher lá em São Paulo que está com depressão. Bom, e aí o livro tem processo lá, né? Quando chegou em setembro, o livro pronto, vamos lançar o livro. Eu falei, eu não tenho condições de lançar o livro porque a minha mãe está muito mal, né? E a minha mulher estava mal também, e, enfim. Aí, nessa época, descobrimos que a minha mulher estava com problema de coração e tinha que ser operada. Tinha que ser operada, necessariamente operada. Bom, a minha mãe morreu em outubro e em novembro a minha mulher fez a operação e morreu também. Então, é uma diferença de 1 mês e meio mais ou menos. Então, não teve lançamento do livro nem nada, né? Quando chegou em dezembro, o jornal Globo, na época, os jornais tinham importância, hoje não tem nenhuma importância, mas na época tinha importância. Ele tinha um caderno chamado Prosa e Verso. E o caderno Prosa e Verso era muito importante. E todo ano eles elegiam o melhor livro do ano. E naquele ano eu estava em Cataguases, exatamente. Eu tinha todo esse problema, estava passando o Natal na casa da minha irmã, com ela lá. E um amigo meu me ligou, falou, olha, você viu o Globo? Eu falei, não, esse devia ser lá pelo dia 18 de dezembro. Você viu o Globo? Eu falei, não. Por quê? Falei, vai lá no centro e compra o jornal. Eu falei, mas por quê? Vai lá e compra o jornal. Eu fui comprar o jornal, aí tinha lá, melhor livro do ano, Eles Eram dos Cavalos. Aí a editora teve que fazer uma segunda edição rápida, porque não tinha mais livro. Aí quando chegou o começo do ano, o livro ganhou o prêmio da APCA, logo em seguida ganhou o prêmio Machado de Assis, aí teve que fazer uma nova edição. Logo em seguida, em 2003, o livro saiu na Itália, foi o primeiro, hoje está publicado em 10 países, o primeiro foi na Itália, e aí, né, aquela causa mais comoção. E em 2003 também o livro virou uma peça de teatro, Miri Verde, que ganhou o prêmio Shell naquele ano também, então mais. Aí hoje ele tem 16 edições, é uma edição por ano praticamente, para um livro que não ia vender nada, até que foi bom, só que evidentemente eu pulei de editoras, né? Ele começou numa editora, passou para outra e hoje está em outra editora, né? Hoje ela está na Companhia das Letras. Mas, o que mais? E o livro, enfim, é um livro que foi partido de uma inspiração, uma instalação, tem várias adaptações para teatro, tem 4 adaptações de teatro. Esse percurso, né, que o livro acaba ele na verdade, quando ele foi traduzido na Alemanha, o tradutor ganhou o prêmio, aí não é aquela mérito meu, evidentemente, é dele, mas foi a primeira vez que esse prêmio foi dado a uma tradução de português, que é o maior prêmio para tradução na Alemanha. E depois, em 2016, nós dois, ele ganhamos o Hermann Hesse, né? Muito em função, foi pela obra publicada na Alemanha, mas também muito em função dele, eu acho, né, da publicação dele. E em relação à Alemanha também, outro fato que ficou muito famoso foi o discurso, né, em 2013, na Feira de Frankfurt. Enfim, é polêmico, mas é um discurso muito corajoso, né? Eu acho que muitos conhecem e ele, enfim, ele está disponibilizado também na internet, né? Todo mundo tem acesso a isso. E teria alguma coisa para falar a respeito do discurso? Na verdade, assim, é muito estranho, porque quando em 2012, né? Em 2012, eu publiquei o Eles Eram dos Cavalos na Alemanha e o livro assim, teve uma repercussão, que na verdade eu publiquei em alemão, né? Porque quando você publica em alemão, ele circula na Alemanha, Áustria e Suíça alemã. E ele teve uma repercussão assim, absurda, realmente absurda. Hoje, na Alemanha, são 4 edições standard e uma edição de bolso. E, então, assim, na época, em 2012, assim, o meu nome circulou muito na Alemanha. Em 2013, o Brasil era o país homenageado na Feira de Frankfurt. A Feira de Frankfurt é importante porque em 4 dias são negociados 60% de direitos autorais do ano inteiro, do mundo inteiro, em 4 dias. Então, assim, é o momento que está todo mundo focado na feira. E em 2013, o Brasil ia ser o país homenageado. E eles têm, a organização da feira, eles têm por tradição,
que o país homenageado ofereça 3 discursos, né? Um discurso de alguém do governo do país homenageado, e depois eu vou contar para vocês quem foi que fez o discurso. O discurso de alguma entidade representativa dos escritores do país, que era a Academia Brasileira de Letras. Na época, a Ana Maria Machado era presidente da Academia Brasileira de Letras, e eles sugerem um terceiro nome. Para que não, né? Então, eles sugeriram o meu nome na época por causa muito do sucesso, entre muitas aspas, que eles eram os que estavam fazendo lá. E normalmente o país homenageado não aceita, né? Então, quem é esse Luiz Abreu? Ninguém sabe quem é esse Luiz Abreu, aceita. Bom, deixa esse rapaz falar, né? Deixa ele falar. E aí, 2 meses antes da feira, você tem que entregar o discurso, porque ele tem que ser traduzido em alemão e em inglês, né? Porque a abertura da feira é para 2.000 pessoas e a maioria absoluta de não falantes de português, ou da língua, enfim. E aí eu entreguei o discurso. Na época, eu devo muito isso a 2 pessoas, uma principalmente, que é o Antônio Martinelli, que na época era o curador do Brasil na Feira de Frankfurt, e também o Manuel da Costa Pinto, que era um co-curador, mas principalmente o Antônio Martinelli. Ele leu o discurso e falou: cara, mas você vai mesmo falar isso? Eu falei, mas por quê? Ele falou: isso vai dar merda. Desculpa o palavrão, também não é meu, é aspas, tá? Aspas. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim: cara, enfim, mas não, tudo bem, vamos lá. Isso vai me dar um problema. Ele deu mesmo um problema para ele. Para mim também, mas enfim. Ele falou: não, vamos lá. E aí eu vou. E se vocês tiverem a oportunidade de lerem ou de verem, porque ele está em vídeo também, vocês vão ver lá que eu não falei absolutamente nada que não seja o óbvio. Coisa assim que qualquer pessoa vai na internet, faz pesquisa lá e vai. Por exemplo, eu falei que o Brasil é um país homofóbico. E falei isso a partir de estatísticas, né? Você vai lá, entra na internet e vê quantas pessoas são mortas no Brasil simplesmente por razões de opções sexuais não convencionais. Que o Brasil é um país machista. Vocês vão também na internet e vejam lá o índice de feminicídios que o Brasil é, dos mais altos do mundo. Que o Brasil é um país racista, e contava inclusive da história, né, pregressa do Brasil como um país racista também. Não estou falando nenhuma novidade, né? Então, falei machismo, racismo, homofobia, falei da violência do Brasil, né? Que mais? Falei dos índices de educação, falei da nossa elite horrorosa, enfim, falei um monte de coisa. E as pessoas ficaram chocadíssimas. E eu juro, quando eu escrevi, eu ainda comentei, eu tinha uma namorada aqui em Porto Alegre, eu estava na casa dela. Eu mostrei para ela, eu virei para ela e falei assim: cara, eu acho que você é super aplaudida, porque todo mundo vai falar isso mesmo, né? Exatamente isso. Não, eu juro, vocês podem achar ingênua da minha parte, vocês podem achar que eu estou. Juro, mas juro mesmo. Eu falei, nossa, as pessoas vão falar, cara. Aliás, eu falei assim, até vão falar assim, nossa, quanta obviedade, né? E aí, quando eu terminei o discurso, os não brasileiros aplaudiram de pé. E os brasileiros, metade aplaudiram de pé e metade vaiaram mesmo. E aparece bem no vídeo isso. E inclusive, eu fui ameaçado depois, ameaçado fisicamente e tudo. Inclusive, um outro colega escritor escreveu na internet uma coisa fantástica, disse: é isso que dá deixar o Brasil ser representado por filho de lavadeiro. Bom, que tá certo, é isso que dá, né? E aí, aconteceu que a pessoa que ia fazer o discurso na sequência, que a Ana Maria Machado fez, eu fiz, e a sequência era o representante do governo brasileiro, ou a representante do governo brasileiro. Quando chegou na hora, como eu disse, você tinha que mandar o discurso 2 meses antes para traduzir e tal. A pessoa ficou tão indignada que ela largou o discurso de lado, subiu no palco e fez um discurso de improviso e enlouqueceu todo mundo. Porque ele é poeta, não sei se vocês conhecem, o grande Michel Temer. Na época, vice-presidente da República. E ele ficou tão indignado que ele fez um discurso contra mim e
um discurso assim, de improviso, as pessoas não estavam entendendo, porque as meninas da tradução simultânea, né, olharam, pô, mas não está escrito aqui. E todo mundo ficava batendo assim no aparelhinho, falando, o que está acontecendo, né? E aí depois, quando elas perceberam que estava fazendo um discurso de improviso, elas tiveram que improvisar a tradução. E foi uma vaia generalizada. Foi tão triste porque depois do evento, né, tinha um jantar oficial. E o jantar, o convite do jantar era assim, o excelentíssimo presidente da República Federal da Alemanha e o excelentíssimo vice-presidente da República Federativa do Brasil convidam Vossa Excelência. E o Michel Temer não foi. Os alemães ficaram assim, como assim? Ele não foi. Bom, enfim. Mas eu sofri uma retaliação, né, que eu nunca mais fui convidado para qualquer evento que o Brasil fosse país homenageado. É engraçado e não é, porque isso aí representa também que eu fui retirado, porque assim, esses eventos são importantes porque você vai divulgar seu trabalho, ou seja, eu não podia mais divulgar meu trabalho nisso, e também porque geralmente eles pagam cachê, eu vivo de literatura, portanto eu também perdi a oportunidade de ganhar cachês. E depois disso, teve um monte de lugares que o Brasil era país homenageado, e eu nunca mais fui. Mas não tem problema, porque eu continuei viajando, continuei publicando os livros fora e tal, mas sem dúvida, isso foi uma retaliação, digamos assim, bastante, eu acho, né, triste, né, porque, enfim. Mas, então, depois, 2016, né, o Hermann Hesse e tal, mas, enfim, são coisas que acontecem, né? A única coisa que eu sinto mesmo do discurso é que, se vocês tiverem a oportunidade de ouvir, num determinado momento, eu acho que eu fiz uma concessão, não foi concessão, assim, eu falo que algumas coisas tinham melhorado no Brasil em 2013, e tinham, eu continuo acreditando que tinham, né? Mas eu dizia isso com tipo assim, olha, algumas coisas, portanto, né? Só que não acontecia isso, portanto, né? Pelo contrário, de lá para cá, as coisas pioraram de tal maneira que hoje, infelizmente, nós estamos aí na possibilidade de ter um fascista como presidente da República. E para quem é muito jovem e não viveu sob a ditadura militar, eu não vivi, quer dizer, eu era criança, eu não tenho, mas eu peguei o final da ditadura militar, mas independentemente disso, vocês sabem o que é viver sob um regime autoritário, porque vocês são pessoas inteligentes, já leram, já viram filmes, né, etc. e tal. Então, imagina o que é nós termos passado todo esse período, né, tentando construir uma democracia muito frágil, muito ainda quase etérea, mas para, afinal, a gente entregar o poder, né, para um fascista que, com certeza, vai colocar todas as pequenas conquistas que nós tivemos, mínimas, né, vai colocar tudo isso no ralo e ninguém sabe o que vai acontecer, né? Enfim. Esse novo livro ele traz contos, né? Que talvez seja, remonta um pouco à origem da produção, mas, enfim, no decorrer ele acabou privilegiando os romances. Mas esse livro, A Cidade Dorme, tem muitos contos, e esses contos são ambientados durante o período da ditadura, né? Então, talvez seja de fato uma literatura que, embora resgate algo do passado, apresente algumas sugestões para o futuro também, né? Eu achei muito estranho, porque eu escrevi há um tempo atrás um artigo chamado Brasil Neurótico, né, onde eu discuti um pouco essa questão da neurose como doença. Eu acho que o Brasil é um país doente, e me estranhou muito que quando houve... Como? Pois é, infelizmente está na UTI. Quando em 2014, né, houve a lembrança dos 50 anos da ditadura militar, eu sugeri a uma editora em São Paulo a gente publicar uma antologia sobre a ditadura militar, sobre o período da ditadura militar. E aí eu publiquei um livro que se chama... Puxa vida, como é que ele se chama? Não sei. Tá vendo como é que é? Eu estou vendendo peixe aqui, não sei. Não sei, talvez eu me lembre. Não, então, Fala da Ordem do Progresso é um anterior que é sobre política de uma maneira geral, né? Mas esse é muito específico. Nos Idos de Março. Chama Nos Idos de Março.
E esse livro, eu falei com o editor, inclusive, falei, vamos publicar, porque vai ser um entre muitos livros que vão sair sobre a ditadura militar, mas de qualquer maneira, né, vamos ter que marcar presença e tal. E para minha surpresa, não saiu quase nada a respeito da ditadura militar. Saíram um ou outro livro, mas assim, a discussão a respeito do nosso passado, desse passado, que nós, ao invés de nos envergonharmos dele, nós devemos encará-lo porque é nosso. E, portanto, você só consegue resolver o problema na hora que você olha e fala, sou eu. Né? E não fazer como a gente faz. Né? Aqui no Brasil tem uma coisa que me irrita profundamente, até nas relações pessoais. Por exemplo, você termina um namoro com a menina, ela fala assim, não vamos falar sobre isso, sabe? Bola para frente, sabe? Como assim bola para frente? Não, a gente tem que falar por que não deu certo, para a gente, inclusive, poder, em outras relações, poder fazer umas coisas melhores. Né? Mas não, imagina, tudo bem, imagina, tá tudo bem. Não está tudo bem. Né? E tanto não está tudo bem que nós estamos nessa draga que nós estamos. Né? E, então, na Cidade Dorme, tem alguns contos especificamente sobre a ditadura militar, porque eu continuo achando que a gente só pode realmente ir para frente quando nós fizermos a revisão do nosso passado. Uma revisão de verdade. Assim, olha, nós somos isso. É ruim a gente olhar para o que nós somos? Não é bom. Não é bom você assumir que você tem defeitos, né? Porque, por exemplo, numa relação pessoal, você chega perto da moça lá e só fala, não, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Grande escritor, conhecido nacionalmente, internacionalmente e tal, e você não fala nada dos seus podres, né? E aí, a pessoa do outro lado constrói aquela imagem que você é realmente fantástico, maravilhoso. E quando ela começa a descobrir que não é bem assim, aí rui tudo. E é muito mais honesto, não é que a gente chega no primeiro dia e fala, é o seguinte, eu roubo. Não precisa falar isso também. Não precisa ser desta maneira. Mas eu acho que a gente tem que ser minimamente honesto, porque todas as pessoas têm defeitos, né? E a gente não é só o lado bom, tem um lado também ruim. Mas se esse lado ruim ele for trabalhado, ele pode ser absorvido, ele pode ser... Agora, quando você a gente não fala sobre isso, porque não vale a pena, bobagem, olha para frente, né? Ou seja, nós não estamos construindo nada. Tanto não estamos construindo nada que nós estamos na situação que nós estamos hoje, né? Acho que nós vamos mais agora, né, para as últimas questões, depois nós abriremos para perguntas, né? Certo. Mas não faça uma pergunta muito inteligente não, porque essa hora da noite, né, de repente eu posso passar vergonha aqui, né, a pessoa fazer uma pergunta assim, bem inteligente, eu falo, meu Deus, e agora, né? Mas por sobre Santa Maria, a gente já conhece Vila Belga, né, já conhecemos algumas coisas. Eu achei linda a Vila Belga, muito legal. Fiquei com inveja de vocês terem uma... Conheço o mercado público, tenho certeza que muitos não conhecem ainda. Já conheci também. Entrei dentro da máquina do trem, lá na estação ferroviária. Não sei se podia, mas eu entrei. Entrei no Museu do Azulejo também, que é bem bacana. Uma questão importante, eu acho que é um trabalho que, obviamente, dialoga com a produção de literatura, mas tem a ver um pouco com a questão da leitura, que realmente frisasse isso mais no início, né, sobre essa parte de formação de literatura, que é o blog, né, dentro dos clássicos. Eu acho que nós temos aqui também muitos estudantes, eu vejo que o pessoal da universidade, curso de letras, de outros cursos, e esse blog ele é publicado geralmente no Facebook, né? E eu acho que lendo os clássicos é a leitura tua a respeito de não só de livros que fizeram a tua formação, mas livros que eu acho que imagino que esteja lendo também agora. Na verdade, assim, como eu não tenho Facebook, não tenho Twitter, não tenho... Quem mais que tem? Instagram, essas coisas todas, eu tenho blog, ninguém mais tem blog. Mas, na verdade, eu comecei esse blog por acaso. Eu tenho um vício na vida, realmente. Assim, isso eu posso falar para vocês, não tenho vícios mesmo, de verdade. Aliás, eu sempre falo, né, eu sou aquele escritor que é o oposto daquela imagem, porque assim, não bebo, não fumo, não cheiro. Então, realmente, coisa mais chata do mundo, sou eu. Mas eu não tenho vício. O único vício que eu tenho é livro. Quando viajo, eu levo livros além da minha capacidade de ler,
porque eu fico com medo de, num determinado momento, acabar de ler e não ter nada para ler, me dá um desespero. Então, é que nem serviço mesmo, né? Aquela pessoa que compra 3 maços de cigarro, que sei lá, pode faltar. Não. Então, eu trago. E eu tinha estabelecido para mim, porque, como eu disse, eu sou muito disciplinado, eu tinha estabelecido para mim um projeto que eu queria dar conta de ler ou reler na biblioteca, que é uma biblioteca bastante grande, os livros clássicos, né? E eu falei, eu comecei a fazer isso, e aí eu comentando com a namorada, eu falei para ela, eu estou fazendo isso para ela, ela falou assim, por que você não compartilha isso com as pessoas? Eu falei, não, eu não vou compartilhar, sabe por quê? As pessoas viraram muito chatas. Se eu escrever lá que eu gostei do livro, aí tem 500 que falam assim, seu idiota, fascista, ou se não petista, porque você gostou desse livro. Eu não quero isso, né? Eu quero só ler o livro. Ela falou, não, mas você tem um blog e tem a possibilidade de você não ter diálogo. Né? Eu falei, é mesmo? Eu falei, então tá, então isso eu quero. Então, no meu blog, não adianta vocês acharem que vão chegar lá e me xingar, não adianta, porque não tem como ter diálogo, lá não tem espaço para comentário. Mas o que é o blog? O blog é isso, assim, eu leio, né, os livros, eu leio uma média, todo ano eu faço a minha média, dá uma média assim, de 4, 5 livros por mês. Porque eu não tenho televisão também, tá? Então não tenho Facebook, né? Não tenho televisão. Não tenho celular, eu tenho celular, mas o meu celular é só para trabalho. Então, assim, o Lucas fala assim, estou te esperando aqui embaixo na tela. Tá bom, eu desço, não é assim? Aí... Com E aí, esse blog, então, é isso, quer dizer, o blog tem um formato, assim, muito... Eu também sou muito, assim, formalista, né? Então, assim, tem lá o título do livro, o ano que ele foi publicado originalmente, o autor, o ano de nascimento e de morte, a editora, né, da onde ela é editora, com data de nascimento do livro e quantas páginas, e o nome do tradutor. Eu faço questão sempre, se o livro é traduzido, o tradutor para mim é fundamental, importantíssimo nesse processo. Aí eu faço um comentário a respeito do livro, um comentário muito pessoal, né, um comentário absolutamente pessoal. Se tiver alguma curiosidade, que eu acho que vale a pena colocar aqui, olha bem, muito inteligente e criativo, curiosidade, eu coloco lá curiosidade. Aí depois eu coloco assim, entre aspas, olha que também criativo, né? São frases, às vezes, que eu encontro no livro e que eu acho interessante, mas eu coloco o número da página, porque na internet hoje qualquer coisa virou, né, Clarice, tudo. Impressionante a Clarice Lispector, né? A Clarice Lispector, assim, abobrinhas são boas para o jantar. Clarice Lispector, né? Impressionante como é. Então lá tem, entre aspas, tem uma página do livro que está a frase. Geralmente são frases assim interessantes. E uma coisa que eu estou fazendo, eu conto para vocês podem roubar ideia, não tem problema não. Que é o seguinte, eu também, quando o autor menciona o Brasil, eu coloco lá porque um dia eu quero pegar todas essas menções ao Brasil na literatura, enfim, né, clássica, e fazer uma coisa assim, olha o Brasil, como é que ele é visto pelos... Né, aí está lá, então, na página Natal, geralmente é café. Eles falam assim, o café do Brasil, mas geralmente é café. O que mais? Sim, e dou nota também. É a avaliação. Avaliação. Eu avalio assim, obra-prima, que no meu ponto de vista, obra-prima é aquele livro que você pode ler hoje, voltar a ler daqui a 10 anos, voltar daqui a mais 10 anos, sempre vai ser bom ler. O segundo é muito bom, é aquele livro que vale a pena você ler uma vez. Não digo, olha, esse livro aqui é importantíssimo você ler uma vez, mas tá bom, lê uma vez, está ótimo. O bom é aquele livro, se você ler, ótimo, se não ler, não tem problema. Não vai ser uma coisa assim absurda você não ter lido aquele livro. E aquele não gostei, assim, não perde tempo com esse livro. Aí as pessoas falam assim, mas você fala isso de um livro clássico? Sim, eu comprei, sabe? Eu não gostava do livro, eu não gostei e não devo nada a ninguém. E por isso que eu não queria também baixar lá, porque sempre alguém fala assim, não, como fala, né? Mas imagina, o Walter Benjamin fala, cara, eu não estou bem, parabéns para ele, eu não gostei, sabe? Eu posso fazer, o Walter Benjamin gostou, eu não gostei, gosto do Walter Benjamin e continuo gostando dele. Eu vou brigar com ele por causa disso, não é verdade? Mas enfim, então, vale a pena vocês contar, excelente, tá?
chama-se Lendo os Clássicos. Se vocês colocarem na internet a busca, né? Lendo os Clássicos, Rufato, ele já vai aparecer para vocês. Vocês leem e falam, nossa, a melhor coisa que eu li sobre esse livro aqui na minha vida. Mas não vai poder escrever isso lá, porque não tem como. Só para finalizar, tem mais, gostaria de frisar algumas adaptações para o cinema, né, que foram feitas a partir de seus romances. Tem o Steven Lisboa, Eu Lembrei de Você, eu acho que o título é homônimo, né, é o mesmo, e é um livro português, é um filme português, né. Ele tem uma produção, diretor português. E o Redemoinho, que foi lançado recentemente, foi ano passado, e também está disponível, né? Ele está disponível na internet. Assim, as adaptações foram essas, né? Foram assim, essas 4 adaptações deles eram os Cavalos do Teatro, com 4 grupos diferentes. Aliás, se algum de vocês for ao Rio de Janeiro até 15 de outubro, ele está em cartaz no CCBB do Rio de Janeiro, com o título Eu Vi Você Sumir na Cidade, com um lindo título, né? Eu acho lindo esse título, Eu Vi Você Sumir na Cidade, que até quem é a atriz que levou essa peça de teatro, até algumas pessoas podem conhecer que ela fez um papel importante num desses seriados, chama Onde os Fracos Não Têm Vez, ou qualquer coisa parecida com isso, não tem? É isso mesmo? Onde nascem os fortes. Ou seja, mas veja bem, olha, onde nascem os fracos não tem vez, na verdade. Eu sabia que tinha alguma coisa. Mas é uma moça que chama Camila Márdila, que trabalhava nesse seriado, e ela que levou essa peça, ela leva esse peça, então até dia 15 de outubro. As adaptações para o cinema foram em 2017, 16, o Steven Lisboa, Eu Lembrei de Você, que é um livro que foi uma encomenda que a Companhia das Letras fez, que era assim, chama Amores Expressos, coleção Amores Expressos. Você manda a gente para algum lugar do mundo, né? E aí você é obrigado a escrever uma história de amor passada naquele lugar, né? E aí eles falaram assim, você quer ir para Paris? E eu amo Paris. Eu falei, não. Todo mundo falou, se não? Não, eu falei, o que eu vou fazer? Como é que eu vou escrever um livro em Paris? Não, eu falei, não, eu quero ir para Lisboa, porque Lisboa tem uma comunidade grande de brasileiros, e eu queria trabalhar a ideia de imigrante brasileiro em Portugal. Aliás, eu tinha 3 opções para pensar nisso, né? Tinha Estados Unidos, Japão e Portugal, que eram as comunidades maiores. Mas veja bem, Japão, ninguém de Cataguases foi para o Japão. Inclusive, olha que coisa curiosa, em 1976, eu sei exatamente a data agora, em 1976 apareceu o primeiro japonês em Cataguases. Nunca tinha aparecido o japonês em Cataguases. E ele apareceu na praça principal da cidade vendendo churros. Meu pai já tinha vendendo churros, imagina que, né, churro. E o cara ele ficou rico, mas não é por causa do churro. As pessoas iam lá para ver um japonês. Aí elas compravam o churro, ficavam. Eles não conheciam, né? E ele ficou rico e foi embora da cidade. Claro, né? Saiu correndo da cidade, quando ele tinha dinheiro, ele foi embora. Então não fazia sentido mandar um mineiro, um Cataguases lá para o Japão. Segundo, era os Estados Unidos, que era uma possibilidade. Mas a comunidade brasileira nos Estados Unidos, ela é muito absorvida, ela não quer ser brasileira. Então, rapidamente ela se desfaz e eles tentam se integrar muito rapidamente à sociedade americana. Mas a comunidade brasileira em Portugal, não. Ela continua sendo uma comunidade até hoje, né? E é a maior hoje. Ela suplantou Cabo Verde. Então, eu peguei um sujeito de Cataguases e levei para Lisboa como imigrante ilegal, e aí eu escrevi esse livro sobre, né, para esse Amores Expressos. E eu traí as duas premissas, né? A primeira era que era uma história de amor, não é uma história de amor. Aí o editor falou assim, mas aqui não tem uma história de amor. Eu falei, claro que tem, uma história de amor pela língua portuguesa. Ele falou, tá. E também a história não se passa totalmente em Lisboa, porque metade do livro se passa em Cataguases. Não, mas metade se passa em Lisboa. Não está no contrato que tinha que se passar totalmente em Lisboa. Tá bom.
E acaba que esse livro é o mais vendido da coleção. É assim. Ele, eu acho que tem 7 edições. E ele é mais vendido. E ele virou filme, né? Ele virou esse filme estilo Lisboa, Lembrei de Você, que é um filme que metade do filme se passa em Cataguases e metade de Lisboa, mas é uma produção portuguesa. E no ano passado foi feito o Redemoinho. O Redemoinho, vocês, se não tiverem a oportunidade de assistir, vocês têm, porque vocês vão falar seus atores, vocês conhecem todos os atores do estilo Lisboa, vocês não conhecem, mas o do Redemoinho vocês conhecem, quer ver? Vocês conhecem a Dira Paz. Todo mundo, Dira Paz, conhece, muito bem. Conhecem também a Cássia Kiss. A Cássia Kiss, a maioria da toda não conhece. Conhece também um gaúcho. Bem, vocês conhecem que gaúcho, eu tenho certeza que pode ser o ator mais secundário que vocês conhecem, quer ver? Júlio Andrade. Vocês conhecem sim, sabe por quê? Ele é um dos médicos de plantão médico. Sabe esse plantão médico da Globo, desse seriado? Sabe, vocês têm que, pelo amor de Deus, se eu falar com o Júlio Andrade, que o pessoal de Santa Maria conhece ele, juro, ele vai, nossa, acho que ele se matar. Sério mesmo. E o outro é o Irandir Santos, isso vocês também conhecem, né? Irandir Santos. Não conhece o Irandir Santos também? Esse cara também é um pernambucano, tá bom? E o que mais? Acho que o pessoal não vai pelo nome, né? Não, sei, exatamente. Vocês só depois aí na internet vocês vão ver. E a direção do filme foi do José Luiz Lamarim, que fez Onde os Fortes Nascem, né? Ele fez Amores Roubados. Sim, fez Amores Roubados. Justiça. Ele é um cara super top lá na Globo. E o filme é maravilhoso, realmente, eu recomendo mesmo, de verdade. Se o filme não fosse bom, porque se a grande vantagem em mim em relação à adaptação é o seguinte: se a adaptação é boa, eu falo, claro, foi adaptado meu livro, né? Evidente. Se é ruim, falo, claro, foi só adaptado meu livro, né? Não tenho nada com isso. Então, é uma boa. Eu nunca. Mas é realmente um ótimo filme mesmo, de verdade. Um filme. Vocês poucas vezes vão ver no cinema brasileiro o ambiente em que está lá colocado. Vocês vão muito poucas vezes ver. Não é favela, não tem mulher. Pois é, esse é o problema. Não tem mulher pelada, não tem gente cheirando cocaína, não tem tiroteio e não se passa em favela. Então, não sei até agora. O filme é bom. Mas enfim, é isso. Abrimos então para 5 minutos, 5 minutos para as perguntas. 5 minutos são 5 minutos para as pessoas pensarem se vão fazer pergunta. Vamos ver. Boa noite. Uma pergunta prosaica de um aquariano disciplinado e jornalista. Fala um pouco sobre o jornalismo na tua construção como escritor. Então, pois é. Sempre me faz essa pergunta, eu fico com vergonha, porque assim, espera-se sempre uma resposta, e a resposta é o contrário da resposta que as pessoas esperam. Assim, eu confesso, assim, eu sou muito honesto comigo mesmo. Eu tenho vergonha, porque eu sempre fui um péssimo repórter. Péssimo. Eu fui um bom editor. Isso sempre fui. Tanto que, na verdade, eu ganhei minha vida como editor. Mas repórter, eu trabalhei só no Jornal do Estado de São Paulo, Jornal da Tarde, eu trabalhei 13 anos. E você não vai encontrar uma matéria escrita por mim, nenhuma. Porque eu sempre trabalhei nessa coisa que é a cozinha do jornal, que é o que eu gostava de fazer, né? E nem isso mais faço. Mas, assim, o jornalismo efetivamente não teve, assim, de verdade, nenhuma influência na literatura, no meu trabalho, inclusive porque eu sempre tive para mim muito claro que literatura não tem nada a ver com jornalismo. Embora, quando eu fui fazer faculdade, eu tivesse essa ilusão de que tinha. Eu achava que jornalismo e literatura eram coisas afins, né? Mas depois eu descobri que literatura e jornalismo são tão afins como o médico e o coveiro. Assim, que eles trabalham com a mesma coisa, né? Que o médico está ali trabalhando com uma pessoa à beira da morte, outro já morreu, mas
Quer dizer, digamos assim, a matéria-prima deles pode ser a mesma, mas fazem coisas muito diferentes. O jornalismo, ele tem como premissa, né, construir uma linguagem de tal maneira que, uma linguagem mediana, de tal maneira que uma pessoa que seja um pouco mais acima daquela linguagem mediana, ela entenda, e a pessoa que seja um pouco abaixo também entenda. Portanto, ela está tentando dar uma informação inclusive bastante objetiva, ou seja, que não tenha dúvida, né, para o maior número de pessoas possível. A literatura trabalha exatamente com o contrário, pelo menos a literatura que eu penso como literatura, né? Ela trabalha com uma linguagem simbólica, uma linguagem metafórica, em que cada pessoa entende uma coisa, ou seja, ela é uma linguagem que ela permite nuances, ela permite várias camadas de interpretação, e, portanto, ela é exatamente o oposto da linguagem do jornalismo, né? Mas veja bem, isso não é verdade, é uma coisa que eu penso, se alguém discordar de mim aqui, eu não tenho nenhum problema, eu respeito profundamente a opinião mesmo, assim, posso estar equivocado, claro, é o que eu acho, né? Não é uma verdade, é o que eu acho. E, além do que, como eu trabalhava dentro do jornal, eu fui percebendo uma coisa muito curiosa, que a literatura, para mim, ela começava onde acabava o jornalismo. Veja bem o que eu quero dizer. Ele falava assim, a matéria lá falava assim, João Antônio da Silva, 37 anos, foi preso ontem no bairro, sei lá, X, após matar a mulher de fulano de tal, de 34 anos. Fulano de tal está sendo processado por homicídio, e isso é a matéria, e é o que nos importa, na verdade. A literatura começa exatamente questionando por que esse cara matou essa mulher. Quer dizer, por que essa mulher vivia com esse homem, já que ali na matéria dizia que ele era um cara agressivo e que já tinha tentado matá-lo outras vezes. Assim, isso que interessa para a literatura. O fato em si de ele ter matado ela é um episódio, né? Mas o que interessa mesmo é o que está por trás. Então, como eu trabalhava com edição, isso sempre foi muito claro para mim. E a minha sorte foi que eu era um péssimo repórter. Porque se eu fosse um bom repórter, eu teria engendrado aí para o lado da reportagem, né? E certamente eu teria ido por um caminho sem volta, que é a questão da linguagem do jornalista. Ela é muito poderosa e ela acaba fazendo com que você não consiga sair daquele emaranhado. Mas, como eu disse, isso é a minha opinião, e pode ser que alguém fale, imagina, fulano de tal conseguiu e tal, e ok, pode ser mesmo que tenha acontecido. Temos mais algum? O aquariano, o maior defeito é a transparência. E sofremos por causa disso. Sofremos muitas retaliações. Eu fiquei assim, a história de você é similar à minha e talvez de muitos escritores. Eu fiquei assim, eu gostaria de saber aquele episódio na escola sobre o mijo atirado. Você, em algum momento, tentou argumentar que não foi você, ou você simplesmente ficou quieto, com medo, na escola, dos ricos que você estava? Lembra que você falou aí no início? Tá. Você não argumentou com o diretor nada, simplesmente aceitou? Então, veja bem, eu sou uma pessoa, até hoje eu sou assim, aliás, depois eu descobri, tem uma frase, para mim o melhor filme de todos os tempos é o Casablanca. E o Casablanca é o maior repositório de frases maravilhosas que eu conheço. E uma delas é genial, eu acho. Tem um momento lá que um sujeito pergunta para o Rick, que era o dono lá que é o Humphrey Bogart, né? Ele pergunta assim para você me despreza? Aí ele fala assim, se eu pensasse em você, eu desprezaria. Que eu acho genial essa frase. Eu, sem saber, sem querer, e sem ter... Mas é muito boa essa frase, né? Eu acho genial essa frase. Eu uso muito isso. Sem saber, evidentemente, sem que eu pudesse ter qualquer noção disso, desde criança eu fiz isso, sem saber. Porque assim, veja bem, o Bedel,
ele estava com a mão dele, eu era um menino, 12, 13 anos, magrinho, né? E ele com a mão no meu braço, né? Levando lá para o diretor, e ele segurando. O diretor dizendo, e ele não tinha dúvida, ele falou, esse cara aqui que fez isso. O diretor lá falando, pois é, que absurdo e tal. E eu muito tímido, e eu muito assustado com aquela situação toda, né? E a minha timidez, junto com o fato de eu estar acuado naquela situação, e com o fato, sem que eu soubesse, um profundo desprezo pelo que eles estavam fazendo comigo. A humilhação, é evidente que é uma humilhação, evidente que eu estava sendo, aquilo é um trauma, tanto, né, que eu acho que muito do que eu escrevo tem a ver com esse trauma original, mas ao mesmo tempo, sem que eu soubesse, eu tinha um profundo desprezo por aquelas coisas que estavam acontecendo comigo, sabe? Por aquelas pessoas estarem fazendo aquilo comigo. Aí eu quando eu cheguei, tanto que eu não falei em casa. Não falei em casa, eu falei, eu não vou falar um episódio que eu não tenho absoluto, eu vou ter que explicar isso. Aconteceu isso, mas eu não fiz nada disso. Não, eu falei, não vou falar, deixa, sabe? Vocês acham que eu fiz? Ok, vocês querem fazer isso? Ok. Eu não sei, eu acho que eu sou uma pessoa muito sortuda, muito sortuda. Todas as vezes, a minha vida inteira, e isso é verdade, todas as vezes que tentaram me prejudicar, sem que as pessoas soubessem, elas estavam me encaminhando para um lugar muito melhor. Mesmo que eu não soubesse na hora. Mesmo que naquela hora eu ficasse chateado, eu falasse, poxa, eu não entendi, mas lá na frente eu falo, olha, aquela pessoa fez isso comigo e resultou nisso, que bacana. Então eu sou muito grato às pessoas que me sacanearam, sabe? Não é sentido cristão, não é mesmo, é de verdade. Eu sou muito grato porque essas pessoas, sem que elas soubessem, elas me levaram para outros lugares. Pode ser sorte minha, né? Ou ingenuidade, talvez, né? Mas, enfim, não sei. Tem mais alguém? Eu gostaria de saber, no contexto atual, onde a arte se encontra tão subjugada por tantos, e às vezes nós nos encontramos tão desesperançosos quanto a isso, eu gostaria de saber se o senhor tem algo a falar para futuros escritores ou pesquisadores dessa área. Você quer para futuros escritores ou futuros cidadãos? Porque são coisas diferentes para mim. Não, pessoas que trabalham, que querem contribuir com a arte brasileira. Primeiro é o seguinte, eu acho assim que, como cidadãos, de uma maneira geral, nós temos o papel de agora, né, nós temos a oportunidade de exercer a nossa cidadania da melhor maneira possível. Né? Então, isso é um fato. Se nós o que nós vamos conseguir, eu não sei, mas enfim. Agora, veja bem, eu acho que a sua preocupação é muito mais com o fato de que nós vivemos épocas obscuras e o que se faz em épocas obscuras quem, de alguma maneira, quer atuar de uma maneira criativa, né, quer fazer alguma coisa, seja com literatura, com artes plásticas, com cinema, etc. E tal. Eu acho assim que não existe lugar melhor ou pior para o exercício da criatividade, porque a arte ela é transcendente. De novo, tá? Essa é a minha opinião, pode ser que alguém que fala, eu não acho, não tem problema nenhum também, não vou brigar, tá, gente? Mas para mim a arte é transcendente, ou seja, a arte, embora ela esteja falando de um momento específico, né, de um espaço específico, numa língua específica, ela busca um outro espaço, um outro tempo e até mesmo às vezes uma outra língua, né, para se comunicar. E, portanto, o papel de quem faz arte é fazer arte, independentemente do centro ser obscuros ou não. Né? É continuar. Você quer ver? O momento mais obscuro da nossa história recente foi a Segunda Guerra Mundial e particularmente o Holocausto. E nem por isso, nem por aquele momento ser tão incompreensível até hoje, as pessoas deixaram de escrever, deixaram de pintar, deixaram de fazer cinema nem nada. Por quê? Porque eles não estavam só testemunhando aquele tempo, eles estavam testemunhando aquele tempo para um outro tempo. Né? Então, eu acho que quem realmente sente necessidade de se expressar artisticamente,
ela vai se expressar artisticamente em qualquer circunstância, né?